As preocupações, elas podem literalmente tirar o teu sono, aumentar o teu estresse, aumentar a tua irritabilidade, fazer com que você tenha dificuldade de relaxar, até mesmo atrapalhar a tua concentração no trabalho, na faculdade. E por fim, alguns pacientes chegam a desenvolver crises de ansiedade devido aos níveis de preocupação. A preocupação ela pode afetar ou pode estar relacionada a diversas áreas da tua vida, como saúde dos pais, saúde dos filhos, casa, família, trabalho, finanças. A lista pode ser imensa e o problema é que diversas pessoas acabam tendo os pensamentos voltados aos piores cenários possíveis de cada situação, ou seja, potencializam, entram em um ciclo de preocupação. Nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a compreender os dois principais tipos de preocupação e principalmente te ajudar a lidar com a preocupação de uma forma prática. Eu vou trazer aqui alguns passos que você vai conseguir começar a aplicar hoje mesmo, que consequentemente vai diminuir consideravelmente a tua ansiedade se você estiver realmente passando por esse tipo de problema. Acompanhe comigo aqui o conteúdo até o final desse vídeo. Algumas pessoas chegam a compreender a preocupação como algo relacionado à própria personalidade, como por exemplo, Jonathan, eu sou mãe. É natural me preocupar, faz parte da minha vida. Ou até mesmo algumas pessoas falam assim, Jonathan, desde que eu me entendo por gente, eu já sou uma pessoa preocupada. No consultório eu escuto direto essas frases. A questão é que, em parte, essas pessoas não estão erradas. Em parte, sim, é natural me preocupar com algumas questões. E a gente vai sempre se preocupar com coisas que são importantes para a gente. Raramente, ou pelo menos não vejo isso no consultório, você ver uma pessoa se preocupar com algo que não seja pelo menos importante ou que tenha alguma relação com ela. Mas vamos aqui entender então ainda um pouco melhor. Existe a preocupação imaginativa e a preocupação baseada na realidade. O que seria a preocupação baseada na realidade? A preocupação baseada na realidade é aquela relacionada a algo que esteja acontecendo nesse momento, como por exemplo, um possível desemprego que você esteja passando, um diagnóstico ruim que a pessoa recebe, um problema no relacionamento conjugal, uma dificuldade com algum amigo. Esses são problemas reais que podem estar acontecendo na vida de cada sujeito. E existe, como eu falei, a preocupação imaginativa. Essa preocupação ela não tem relação com nada que está acontecendo agora no momento. Ela é literalmente imaginativa, ou seja, não condiz com nada da realidade que você está vivendo. Bom, vamos compreender aqui então um pouco melhor a preocupação baseada na realidade. Mesmo a preocupação baseada na realidade, ela pode ser tanto útil quanto prejudicial. Essa preocupação, quando ela se torna prejudicial, é onde você entra nesse ciclo e você não consegue sair dele. É onde as pessoas falam assim, Jonathan, parece que eu vou enlouquecer, eu não estou aguentando. Eu amanheço preocupado, eu vou dormir preocupado. Às vezes de noite, quando eu deito para tentar relaxar, aquela preocupação aqueles pensamentos começam a bombardear a minha cabeça. E é aqui que está o problema. Vamos entender então um pouco os aspectos da preocupação prejudicial. O primeiro ponto da preocupação prejudicial é a catastrofização. É um palavrão, eu sei. Quem já fez terapia cognitivo-comportamental, alguma terapia comportamental, ou assiste vídeos, já sabe, já está um pouco habituado com essa palavra. Porém, se você ainda não fez terapia ou não ouviu ainda sobre isso, calma que você vai conseguir compreender de uma forma bem fácil, porque não tem segredo aqui. Catastrofização vem realmente de catástrofe, ou seja, existe uma preocupação sobre algo que a pessoa está passando e ela acaba imaginando o pior cenário possível. E por vezes a pessoa acaba sendo bem criativa. Eu não vou aqui dar muitos exemplos, porque senão o vídeo pode ficar muito longo e eu sei que vocês querem que a gente vá direto à parte prática aqui do negócio. O segundo ponto que torna a preocupação prejudicial é a busca por perfeição ou perfeccionismo. A pessoa ela busca um cenário perfeito, uma resolução perfeita para aquele problema que está acontecendo. E cá entre nós, você sabe que diversos problemas que você está passando nesse momento, não necessariamente vai existir uma resolução perfeita. Na verdade, perfeita, a maioria dos problemas não vai ter uma resolução perfeita, mas você acaba não aceitando nenhum outro cenário a não ser um cenário perfeito, uma resolução perfeita que você passa a acreditar que tem que ser.
nem todos os problemas vão ser resolvidos da forma que você quer. E eu sei que você sabe disso, eu sei disso, mas eu também sei que é difícil a gente engolir isso na vida real. Outro problema é a falha na resolução de problemas. E isso, obviamente, acontece principalmente quando a pessoa tem essa dificuldade da catastrofização. E um adendo aqui, tá? A preocupação prejudicial sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, até alguns autores defendem que sempre vai ter um pingo de catastrofização. Mas vamos colocar aqui que na maioria das vezes vai ter esse problema de catastrofização. E a partir de que eu pego uma situação e eu tenho pensamentos catastróficos, eu não vou conseguir ter habilidades na resolução de problemas. E aí é onde acontece essa falha na resolução de problemas. Um último ponto aqui que eu quero trazer para não ficar muito longo nessa parte é a busca por segurança. Ou seja, a pessoa ela acaba buscando alívio em Deus e o mundo, procurando um monte de conteúdo sobre aquilo na internet, buscando conversar com pessoas, amigos, mas o problema é que tudo que ela vê ou tudo que ela ouve, ela não consegue utilizar a seu favor, nem para um acolhimento, nem muito menos para conseguir, de certa forma, direcionar para uma melhor resolução daquilo que ela está passando, ou um melhor entendimento daquilo que ela está passando. Mas então vamos para a nossa segunda parte do vídeo. Como diminuir a preocupação, e aqui a gente vai utilizar uma estratégia chamada resolução de problemas. E eu adaptei ela aqui para se tornar bem didática e que você consiga começar a aplicar ela hoje mesmo, como eu prometi no começo do vídeo. O primeiro passo aqui é você compreender o que está ao seu alcance, o que está no seu controle. Entende que para várias situações você vai ter quase que 100% de domínio sobre aquela situação. Como por exemplo, digamos que você está sem gasolina no carro. Para você abastecer o carro, você tem quase que 100% de domínio sobre essa situação. Não 100%, porque pode ter algumas intercorrências, mas quase 100%. Porém, para outros problemas, você não necessariamente vai ter nem perto de 100% de controle de domínio sobre essa situação. Então aqui, esse passo, você vai listar os fatores que podem interferir na resolução de problema, nessa preocupação específica que você está passando. Ou seja, não só os que vão interferir negativamente, mas todos os fatores que podem estar relacionados à resolução desse problema específico que você está passando. E aí você vai fazer um X ou sinalizar de alguma forma quais ali você tem controle sobre essa situação e quais não está no teu controle. Você vai perceber que diversas das preocupações que você tem, grande parte ali, 30, 40, 50% não está sob o teu controle. E quando não está sob nosso controle, não é para ali, não é para aquele ponto que a gente vai direcionar a nossa energia, não é para aquele ponto que a gente vai focar. A gente vai sempre focar para o ponto que está sob o nosso controle, o que a gente pode fazer algo a respeito. Percebe aqui como a gente já começa a direcionar os teus pensamentos, os teus comportamentos para a parte mais saudável, a parte que você tem controle na situação? Você já vai compreender melhor aqui no decorrer das etapas. A segunda etapa é você conseguir ou você aprender a definir o real problema. Gente, um problema tem uma frase que eu gosto muito, que é mais ou menos assim: um problema bem definido é um problema metade resolvido. Quando você aprende a definir o real problema que você está enfrentando, a forma como você vai direcionar os teus comportamentos, as tuas ações, elas serão mais assertivas. Vamos lá, a pessoa coloca lá como problema dela, vamos pensar um problema no relacionamento conjugal. Estou com medo da minha esposa me deixar. Isso pode ser uma preocupação baseada na realidade? Pode. Aquela preocupação voltada ao relacionamento amoroso. Ele está com um problema ali no relacionamento amoroso, ele está com esse tipo de preocupação. Só que, entende que esse não é o problema real, provavelmente? Ele precisa compreender, a gente precisa compreender qual é o problema real. Talvez, nesse caso, o problema real seja que a comunicação no relacionamento, eles não se comunicam muito bem e isso está afetando negativamente o relacionamento. Então, o problema real dele aqui, o problema específico é melhorar a comunicação no relacionamento conjugal, ser mais assertivo na comunicação com a esposa. Então, eu começo a desenvolver ferramentas para isso. Entende que para aquela primeira situação que eu trouxe, não tem ferramentas que eu posso necessariamente desenvolver para isso, ou talvez as ferramentas que eu vou utilizar não vão alcançar o real objetivo ou não vão
ser direcionadas para o real problema que está acontecendo. Terceiro ponto, faça uma lista das possíveis ideias que você tem para resolver esse tal problema que você está passando. Não, aqui você não precisa fazer filtro nenhum inicialmente, você só vai listando. Eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Faz uma lista, não tem problema se ficar grande, não há problema nisso. Após você fazer essa lista, aí sim você começa a fazer o filtro. Fiz essa lista das possíveis ideias que eu tenho para solucionar isso. Eu começo a fazer então um filtro. E para esse filtro eu posso utilizar algumas perguntas, como por exemplo, eu tenho recursos para aplicar essa ideia? Essa ideia realmente vai auxiliar no problema real que eu estou enfrentando? É possível aplicar essa ideia, esse recurso nesse momento? Eu tenho habilidade suficiente para isso? Essa, dentre outras perguntas, podem te auxiliar em fazer o filtro dessas ideias que você listou. E por último, não menos importante, é a famosa mão na massa. Então aqui, você já conseguiu compreender o nível de controle que você tem por essa situação, ou melhor dizendo, quais fatores realmente estão sobre o teu domínio. Segundo, aqui você já conseguiu definir qual é o real problema. Terceiro, você já conseguiu definir, fazer uma lista das ideias e fazer um filtro das ideias mais racionais para essa situação? Agora você bota a mão na massa. Agora você começa a aplicar tudo que você descreveu. E é interessante que você escreva para essa situação, para essa preocupação específica que você tem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você começar pelo menos com uma estratégia nesse momento para começar a lidar melhor com as suas preocupações. Lembrando que preocupação é um assunto bem complexo, um mecanismo bem complexo, não é uma estratégia que necessariamente vai fazer com que você consiga lidar com as suas preocupações. Existem N estratégias, existem N fatores que te fazem ficar nesse ciclo de preocupação. Então, busque terapia. A terapia cognitivo-comportamental ela é uma das mais eficazes para esse tipo de tratamento. Mas se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter prazer em responder cada um de vocês.